Dando continuidade à nossa aula de integrais duplas, agora a gente vai ver como é que a gente faz para resolver uma integral dupla quando a nossa região de integração não é um retângulo. O retângulo era tudo que a gente gostaria de ter, né? A melhor região, porque a gente pode escolher a ordem de integração e as duas integrais vão ser integrais relativamente bem simples, né? O domínio de integração daquelas duas integrais. A gente pode separar a nossa região, os casos gerais dessa região R em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Então vamos começar pelo tipo 1. A gente diz que uma região R é do tipo 1 quando ela pode ser descrita da seguinte forma: quando a nossa variável x varia em um intervalo fechado, AB, então até aí tudo bem, igual ao do retângulo, porém a nossa variável y não varia entre o intervalo, e sim varia entre o gráfico de duas funções contínuas que dependem de x. Então, vamos lembrar que a região de integração é uma parte do R2, certo? Então, a gente diz que a gente tem uma região do tipo 1 se o x varia no intervalo e o y varia entre o gráfico de duas funções de x. A gente vai escrever nossa região dessa forma: x e y pertencentes ao R2, tal que x varia dentro de um intervalo e o y varia entre o gráfico de duas funções. Geometricamente, o que isso significa para a gente? Se o x varia dentro de um intervalo, a gente tem aqui o A e o B, né? Então, o A e o B. Lembra que eu falei antes? O intervalo do x significa uma faixa onde o nosso x varia. Então, todos os pontos, é difícil fazer reto aqui, todos os pontos do plano dentro dessa faixa tem x entre A e B, tem x entre 1 e 2, entre 5 e 9, entre dois valores ali que a gente fixar, certo? Só que eu preciso limitar também o y. O y, ele varia de baixo para cima. Então, quando eu digo que o meu y varia entre o gráfico de uma função f1 e o gráfico de uma função f2, vamos lembrar que o y varia de baixo para cima, ele cresce de baixo para cima, então significa que quando eu analiso o crescimento do y, que é de baixo para cima, ele primeiro bate no gráfico de uma função. O gráfico poderia ser uma parábola, poderia ser uma reta, aqui está uma curva genérica. Nesse gráfico, y igual a f1, e depois ele bate lá em cima no gráfico de outra função, que pode ter um comportamento totalmente diferente, no gráfico dessa função y igual a f2 de x. Então, o que a gente tem é uma região de integração onde o nosso x continua variando dentro de uma faixa. É isso que o intervalo representa para a gente, uma faixa de valores em x, só que o y não varia mais dentro de uma faixa, ele varia entre o gráfico de duas funções. Então, a nossa região de integração é essa região que está achurada e que está marcadinha em cinza. Lembrando que o x varia da esquerda para a direita, certo? Então, o x varia da esquerda para a direita, só que o nosso x está dentro de um intervalo, então x vai de A até B, e o y varia do gráfico de baixo até o gráfico de cima. E justamente porque não é uma faixa vertical, uma faixa horizontal, na verdade, é o gráfico de duas funções, pode ter um pedaço onde o y vai assumir um determinado intervalo, depois esse intervalo pode diminuir, depois esse intervalo pode aumentar. Então, a gente vai ter que descrever essa região de integração em função justamente dessas duas f's que definem a parte, limitam, né, superiormente e inferiormente a nossa variável y. Com relação a isso, é importante a gente ressaltar aqui, quando a gente estiver falando de uma região de integração desse tipo, a gente infelizmente não pode escolher a ordem de integração. Eu vou ter que integrar primeiro necessariamente em y. Por que em y? Porque y depende do x, o y, as limitações do y também dependem de uma variável x. Então, a gente precisa primeiro tirar o y para depois sobrar só x na nossa segunda integral, na nossa integral de fora. Então, toda vez que eu tenho uma região de integração do tipo 1, onde x está numa faixa e y varia entre o gráfico de duas funções, eu preciso necessariamente resolver a minha integral primeiro com relação a y, colocando no domínio de integração as funções que limitam inferiormente e superiormente o meu y. Então, de baixo embaixo na integral, a função de cima
em cima no domínio ali da minha integral com relação a y. Uma vez que eu resolvo essa minha integral, essa parte de dentro vai gerar uma função que depende só de x. Os x que vão aparecer ali, eles vão fazer parte da sua função f, mas também vão fazer parte do domínio de integração na hora que a gente fizer a avaliação do teorema fundamental do cálculo. Uma vez que a gente se livrou da variável y e agora a gente só tem x, a gente resolve a nossa integral de fora com relação a x dentro daquele intervalo que a gente já tinha visto antes. Então, nesse caso, se o x está numa faixa e o y depende de uma limitação dada por x e y, a gente precisa necessariamente integrar primeiro com relação a y. Então, vamos fazer um exemplo. Aqui eu tenho uma região R dada por esses gráficos que estão aqui. Então, a gente tem que saber construir essa região, a gente tem que saber desenhar essas regiões no R2, certo? E eu quero calcular aquela integral de x mais y em cima dessa região. Então, primeiro passo, a gente vai desenhar a nossa região de integração. Para desenhar a nossa região de integração, eu vou lá nas minhas imagens, vou pegar aquele quadriculado, né, que a gente já conhece, que me auxilia na hora de desenhar a minha região. E vou desenhar, portanto, os gráficos daquelas funções que estão ali em cima, certo? Então, vamos desenhar cada um desses gráficos que estão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar esse de azul, esse de vermelho e esse de verde para a gente poder ter a nossa região. Y igual a zero. Y igual a zero, o y tem que valer zero, sempre, independente do valor de x. Y igual a zero é o próprio eixo x, certo? Esse é o y igual a zero, é o próprio eixo x, é uma reta vertical, uma reta horizontal, perdão. X igual a 2. X igual a 2 é uma reta vertical passando aqui pelo 2 no x. Eu vou aumentar um pouquinho a escala, tá? Então, vou fazer ela aqui. Passando pelo 2. Não, peraí que não posso. Tô vendo aqui o que eu tenho que desenhar depois. É por isso que eu tô pensando que não pode. Não. Então, aqui é o 1, aqui é o 2 mesmo. E aqui essa reta vertical, essa é a reta x igual a 2. Certo? Então, tenho duas retas verticais. Y igual a 2x é uma reta também. Se x for 0, y vale 0. Se x for 1, y vale 2. Se x for 2, y vale 4. Então, é essa reta aqui, que continua aqui para baixo também. Passando também pelo 2 e pelo menos 4 aqui, só para ficar bem bonitinho. Y igual a 2x. Então, quem é a minha região de integração? Quem é a região limitada por esses três gráficos? É essa região triangular que está aqui. Essa é a minha região R, que eu preciso descrever. Então, percebam que eu preciso descrever a minha região. Por que eu sei que essa região é uma região do tipo 1? Porque eu consigo colocar o x dentro de uma faixa, essa seria a faixa onde o x pertence, e nesse caso o meu y varia entre o gráfico de duas funções, ele varia da função verde até a função azul, certo? Então, eu tenho uma região do tipo 1, x dentro de uma faixa e y entre o gráfico de duas funções. Se eu for descrever, eu tenho x entre 0 e 2, e o y entre a função verde, que é a de baixo, que é y igual a 0, e a função de cima, que é a reta azul, que é y igual a 2x. Então, eu já falei sobre isso. A igualdade é a reta. Como eu quero pontos entre, vai estar entre a de baixo, limitada superiormente pela função de cima. Essa é a descrição dessa região R como sendo uma região, vou colocar assim, do tipo 1, x dentro de um intervalo e y entre o gráfico de duas funções, certo? Então, essa seria a descrição da região R como uma região do tipo 1. Agora, eu quero calcular a minha integral. Então, eu quero calcular a minha integral de x mais y dA sobre essa região R, aonde a descrição dessa região R foi dada aqui em cima. Então, vou só colocar ela em preto aqui pra gente, colocar ela ali pra gente ter a cópia.
certo? Como y varia entre duas funções, eu preciso primeiro integrar em y. Então, primeiro em y, a de baixo no intervalo, no domínio de baixo, a de cima aqui em cima. Então, agora eu tenho a minha integral. Uma vez que eu resolvo a integral de dentro, eu vou integrar agora com relação a x entre 0 e 2. Então, essa vai ser a minha integral. Se eu resolver integrar primeiro em x, no final não vai dar um número, vai dar uma expressão que ainda vai ter x. Portanto, essa aqui é necessariamente a ordem de integração que a gente vai ter que utilizar, certo? Então, vamos resolver essa integral. Eu vou, da mesma forma como eu fiz anteriormente, chamar isso aqui de integral 1. Acho que eu vou fazer de vermelho a integral 1, porque acho que eu estou usando vermelho para o y. Uma vez que eu resolver a integral 1, eu vou resolver a integral 2, que é a integral de fora, certo? Então, eu vou copiar essa minha integral, fazer numa outra página, só para a gente ter mais espaço, mas o que eu posso sugerir para vocês? Parem o vídeo, tentem fazer as integrais, certo? É interessante que vocês treinem também o cálculo da integral, mais do que simplesmente ficar aqui assistindo eu fazer, certo? Então, eu vou resolver a minha integral 1. A minha integral 1 é a integral de 0 a 2x de x mais y com relação a y. Integrando em relação a y é x y quadrado sobre 2. Estou integrando com relação a y. Para não ficar confuso, eu coloco que y é 2x e y é 0. A de baixo era 0, a de cima era 2x. Portanto, mesma ordem eu sigo lá na minha avaliação do teorema fundamental do cálculo. No teorema fundamental do cálculo é sempre o de cima menos o de baixo. Então, o x é só constante. Onde tem y, eu vou colocar 2x. Onde tem y, eu vou colocar 2x ao quadrado, então vai ficar ao quadrado. Onde tem y, eu vou colocar 0, vai zerar aqui e aqui, então não precisa avaliar a parte de baixo que acabou cortando, mas sempre verifica que se não sobra nada eventualmente. 2x quadrado mais 4x quadrado sobre 2, 4 dividido por 2 é 2, portanto, o valor da integral de dentro ficou igual a 4x quadrado. Essa é a nossa função que agora a gente vai resolver na integral 2. Então, a integral 2 está ali em cima, ela é uma integral de 0 a 2, que é a integral em x, de 4x quadrado com relação a x. Essa integral vocês podem parar o vídeo e resolver, é uma integral simples, né? Polinômio, o resultado dela vai ser, então fica de exercício aí vocês completarem todos os passinhos, 32 terços. Portanto, o valor da minha integral dupla, né? Portanto, o valor da minha integral dupla sobre essa região R da função que era x mais y dA é igual a 32 terços, certo? Não tô fazendo nenhum tipo de interpretação geométrica, simplesmente estou resolvendo a integral, portanto, o resultado da minha integral é 32 terços, certo? Então, o que é importante nesse caso? Se a gente está resolvendo uma integral do tipo 1, eu preciso primeiro integrar com relação a y, para que no final todos os x, tanto o da função quanto o dos extremos de integração, estejam compreendidos aqui dentro dessa integral de dentro, para que na hora que eu resolvo a integral de fora não sobre nenhum x, sobre somente o valor numérico da nossa integral dupla, certo? Bom, quando eu tenho uma região que não é do tipo 1, não é um retângulo e também não é do tipo 1, eu muitas vezes tenho que descrever essa região como uma região do tipo 2. O que seria uma integral do tipo 2? Eu tenho uma integral do tipo 2 se, agora, quem varia dentro de um intervalo fechado é o meu y, então o meu y vai estar dentro de uma faixa de C até D, e agora é o x que varia entre o gráfico de duas funções que dependem de y. Então, a gente já viu que quando eu tenho o gráfico de uma função que depende de y, para cada ponto de y, eu tenho um determinado valor de x. E aí, o gráfico da função fica algo vertical, assim, digamos, certo? Se a gente virar, a gente vai estar olhando aquele gráfico clássico, x variável independente, y como resultado da função. Nesse caso, o x é a variável e o y é a variável, perdão,
e o x é o resultado da minha função. Então, aqui eu tenho uma limitação inferior para o x a partir do gráfico de uma função que ele chamou ali de g1 de x. Por que que essa é a limitação inferior? Porque x aumenta da esquerda para a direita. Portanto, aqui o meu x aumenta assim. E superiormente eu estou limitando essa região pelo gráfico de uma função g. Então, x como uma função de y, certo? E o y vai estar dentro daquela faixa vertical que a gente já comentou antes. Né? X e y. Y dentro de uma faixa, todos os y nessa faixa têm coordenada, todos os pontos dentro dessa faixa têm a coordenada y entre C e D, o x não tem nenhuma limitação. Quando eu limito que o meu x precise estar entre o gráfico de duas funções que dependem de y, eu tenho então uma região do tipo 2. Como a gente está mais acostumado a trabalhar com funções de x, sempre que for possível descrever a sua região como uma região do tipo 1, fazendo x variar entre o gráfico de duas funções, a gente já usava isso quando a gente falava de integrais simples, né? A área limitada pelo gráfico de duas funções, tente sempre escrever como uma região do tipo 1. Só que nem sempre isso é possível. E muitas vezes, em algumas vezes, quando é possível, a integral fica um pouco mais complicada de resolver. Mas sempre que der, vai no tipo 1, é mais fácil, a gente está mais acostumado a pensar como y sendo o valor da imagem de uma certa variável x. Mas quando não der, a gente precisa resolver dessa forma. E aí, do mesmo jeito, quando isso acontece, eu preciso resolver a minha integral primeiro com relação a x, justamente para no final sobrarem só coisas que dependem de y, e aí a gente poder resolver a nossa integral de y dentro daquele intervalo e a gente obter no final um valor real para a nossa integral dupla. Então, sempre olha, quem depende da outra variável vai ter que estar dentro, justamente para que ao resolver a integral de fora não sobre nenhuma das duas variáveis, certo? Então a gente vai resolver mais um exemplo. Na verdade, a gente vai resolver o mesmo exemplo que a gente acabou de falar, que era formado por esses três gráficos, certo? Só que agora descrevendo aquela região como uma região do tipo 2, porque ela é sim, e várias regiões têm essa propriedade, uma região que pode ser descrita tanto como do tipo 1 quanto do tipo 2. Então eu vou lá naquele meu slide anterior, vou resgatar esse meu desenho que estava aqui, certo? Toda aquela discussão que eu fiz, e vou colar ele aqui para a gente fazer essa interpretação. Esse aqui foi o lixinho que ficou do outro, certo? Então, essa região era sim uma região do tipo 1, e a gente descreveu ela como sendo uma região do tipo 1, só que ela também é uma região do tipo 2. Então, eu vou apagar aqui as setinhas, certo? Eu acho interessante eu fazer essa construção, não parar o vídeo e, né, mostrar já o resultado para que vocês percebam essa construção. O x varia da esquerda para a direita, então ele vai variar assim. E o y vai estar dentro agora dessa faixa, tá vendo? Porque é uma faixa horizontal. Então, eu tenho que o meu y varia entre 0 e 4, porque o y varia de baixo para cima, certo? Então, ele está variando de 0 a 4 nessa faixa que está aqui. E o meu x varia de onde até onde? Então, vamos ver. Bom, o x varia da reta azul. A reta azul é y igual a 2x. Só que eu preciso escrever essa reta como uma função de y. Então, eu simplesmente isolo x e tenho que x é y sobre 2. Portanto, essa vai ser a limitação inferior, a limitação à esquerda, y sobre 2, porque o x aumenta da esquerda para a direita. Quando ele vem andando para a direita, ele bate na reta vermelha. A reta vermelha já é uma função constante. Isso aqui é uma função de y. Só que é a função constante, g de y igual a 2, então não deixa de ser uma função. Portanto, o limitante superior do x vai ser a função constante 2. E aí a gente tem, portanto, a descrição dessa mesma região de integração R em relação a uma região como uma região do tipo 2, certo? E aí, portanto, a gente tem, essa aqui seria a G1 de y, só para que ele não confundir aquele 2 com o 2 da reta,
né? Seria a primeira função e a segunda. E aí eu vou resolver a minha integral, certo? Vou calcular a minha integral e integrando primeiro em x, por quê? Porque eu descrevi como uma região do tipo 2 e a gente vai ver que sim, vai dar o mesmo resultado, tem que dar o mesmo resultado. Muitas vezes a ordem a gente só estabelece para a gente poder de fato resolver a integral. Só que numa situação como essa, onde essa região é descrita tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, a gente tem que sim chegar no mesmo resultado. Então eu vou resolver a minha integral. Agora a minha integral é a integral de x mais y, primeiro em x, depois em y, aonde o x varia de y sobre 2 até 2 e o y varia de 0 a 4. Sempre o de cima, né? O menor embaixo, o maior em cima, para a gente poder resolver a integral de forma correta. Vamos resolver essa integral primeiro, depois o resultado a gente vai resolver na integral de fora. Então, eu vou chamar a integral de dentro de integral 1 da mesma forma. Ok? Vou copiar a minha integral aqui. E vamos resolver essa integral. A outra vai ficar de exercício. Então, integrando com relação a x. X quadrado sobre 2 mais xy. Y só está fazendo papel de constante. X vale 2 e x vale y sobre 2. Agora eu vou avaliar nos meus extremos de integração. Primeiro o de cima, certo? Então 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2, 2. Primeiro termo dá 2. Mais 2y, estou avaliando o valor de x. Menos do teorema fundamental do cálculo. Essa expressão quando x vale y sobre 2. Y sobre 2 ao quadrado sobre 2, mais y sobre 2 vezes y. Ok? Onde tinha x eu coloquei a expressão. Agora ajeitando isso aqui tudo, fazendo ao quadrado, simplificando, cortando, vocês podem parar o vídeo, sugiro que vocês parem o vídeo e façam todo esse cálculo. A gente vai chegar em 2 mais 2y menos 5 oitavos de y ao quadrado. Minha sugestão, pare o vídeo e realmente faça esse passo a passo aqui. Eu não vou fazer porque é só simplificação de polinômios, mas é indispensável que vocês saibam fazer essa manipulação. Então faz y ao quadrado, simplifica o 2, multiplica todo mundo, junta o que der para juntar e vai chegar em 2 mais 2y menos 5 oitavos de y ao quadrado. Agora eu vou resolver a minha integral 2, a integral de fora, certo? O meu y, vamos olhar lá, varia de 0 a 4. A minha função é essa função aqui, que sobrou lá de dentro. E agora eu estou integrando com relação a y, certo? Mais uma vez eu tenho uma integral de polinômio simples, avaliada num intervalo, então uma integral que vocês têm que saber calcular, certo? Então vocês podem parar o vídeo e tentar resolver. Se você parou o vídeo e tentou resolver, você deve ter chego no seguinte resultado, 32 terços. Certo? Então eu não vou resolver porque é uma integral definida, a integral que a gente já resolveu aí, já vem resolvendo desde o início do semestre, né? Integrais de funções de uma variável. Então, tá aqui a nossa integral. Portanto, quanto que vale a minha integral dupla? A minha integral dupla vale, vou chamar essa integral aqui de i, a minha integral i vale 32 terços, que é o mesmo resultado que a gente achou no exemplo anterior. Então, pega as notas de aula e dá uma olhada. É o mesmo resultado, porque é a mesma integral, certo? O que a gente fez foi simplesmente verificar que essa minha região de integração poderia ser escrita de duas formas diferentes. E a gente resolveu tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Nesse exemplo, me parece que o tipo 2 ficou um polinômio mais complicadinho na hora da gente avaliar. Não ficou um polinômio difícil, só que a gente tem que fazer umas simplificações ali na hora de resolver a integral. Não significa que sempre que for do tipo 2 vai ser uma integral mais trabalhosa do que do tipo 1, tá? Isso não tem nenhuma relação. Depende da função e depende da nossa região de integração, certo? Vamos resolver mais alguns exemplos. Então, aqui a gente tem uma região, certo? Eu vou fazer a descrição da região de integração, tanto quanto uma região do tipo 1 e do tipo 2,
e vou deixar de exercício para que vocês façam o cálculo dessa integral, certo? Então, realmente tentem fazer esse cálculo, façam o exercício. Se tiverem dúvidas, me procurem durante a aula. Então, vamos lá. Eu tenho esses gráficos que estão aqui. Todos gráficos de funções de uma variável, que a gente tem que saber desenhar, certo? E ele pede, então, para a gente calcular essa integral dupla que está ali, escrevendo a região tanto quanto uma região do tipo 1 e depois do tipo 2. O que eu vou fazer aqui vai ser descrever essa região dos dois tipos da resposta da integral e deixar para que vocês façam o exercício, certo? Vamos lá, então. Y igual a 4 menos x. Isso a gente já sabe que é uma função, né, linear, então é uma reta. Se o x for 0, y vale 4. Então, esse ponto faz parte do gráfico. E se x for 4, y vale 0. Então, se o x for igual a 4, y vale 0. É uma reta decrescente passando aqui pelo ponto 4 e 4 em cada um dos eixos. Então, essa é a nossa primeira reta. Eu vou escrever ali em cima. Y igual a 4 menos x. 4 menos x. A segunda função, essa função vermelha, y igual a x, reta clássica bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, passa aqui pelo 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Y igual a x. A terceira função é a função y igual a x igual a 0, x igual a 0, x vale sempre 0, x igual a 0 é o próprio eixo y. Portanto, quem é a região limitada por essas três funções? Essa região aqui, ó, esse triângulozinho aqui do lado, certo? Então, nesse tipo de região, eu tenho regiões triangulares como essa, a gente consegue descrever tanto com uma região do tipo 1 quanto uma região do tipo 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descrever essa região das duas formas. Então, para isso, primeiro eu vou descrever minha região como uma região do tipo 1, certo? Então, vou descrever a minha região R como uma região do tipo 1. No tipo 1, o x tem que estar dentro de uma faixa. Então, você pega esse retângulo, esse triângulo, perdão, e verifica qual é a faixa que contém todos os pontos desse triângulo. Bom, essa faixa vai ser exatamente aqui, a gente consegue ver pelo gráfico, né? Que a bissetriz dos quadrantes ímpares passa pelo ponto 2 e 2 e essa reta azul também. Então, a intersecção deles é exatamente no x igual a 2. Então, a faixa que vai conter o meu x vai ser x entre 0 e 2. Isso vai me dar uma faixa, certo? É essa faixa vertical aqui. Todos os pontos dentro dessa faixa têm x entre 0 e 2. E o y deles? Bom, o y deles tem que começar na função vermelha, que é a função y igual a x, que é a de baixo, e tem que ir até a reta azul. A reta azul é exatamente a função y igual a 4 menos x. Como a vermelha está embaixo, o azul está em cima, o x está entre, né, menor, ele é maior do que x e menor do que 4 menos x. Essa é a maneira que a gente escreve esse intervalo, certo? Portanto, aqui eu tenho a minha região do tipo 1, analisando a variação do y. Eu vou até desenhar o y variandinho aqui, de vermelhinho, só para colocar assim, o y varia de baixo para cima. Ou a gente poderia descrever a nossa região de integração como uma região do tipo 2. No tipo 2 significa que o x vai estar entre o gráfico de funções e o y vai estar dentro de uma faixa. E é aí que a gente tem que tomar cuidado na hora de escrever a região. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a gente pode perceber o seguinte, eu vou destacar aqui de outra cor. De 0 até 2, o x está entre a função verde e a função vermelha. Vocês estão vendo? Verde e a vermelha? Só que do 2 até o 4, o x não está mais dependendo da função vermelha. Ele está entre a função verde e a função azul. Então, o que eu vou ter que fazer nesse caso para poder resolver a minha integral?
As funções que limitam à direita o valor de x são funções diferentes dependendo da altura do y que a gente está. Então, a gente vai ter que necessariamente descrever a nossa região de integração como duas regiões, né? Lembra daquela propriedade 5? Eu vou separar a minha região R em duas partes. Então, eu vou ter uma parte onde o y está entre 0 e 2, que seria esse triângulo de baixo, e o x vai estar entre a verde e a vermelha. E eu vou ter uma outra parte onde o y vai estar entre 2 e 4, que é esse triângulo de cima da nossa função, certo? Então, onde o x vai estar entre a função verde e a função azul. Portanto, a gente vai ter que fazer essa região R do tipo 2 como sendo descrita como duas regras diferentes. Tem problema? Não. A gente simplesmente vai ter que resolver a nossa integral falando sobre isso. Primeiro a primeira região, depois a segunda, e a gente vai ter que somar o nosso resultado. Então, aqui eu tenho, na primeira parte, então, x entre 0 e y entre 0 e 2. O meu x está entre a função verde, que é x igual a 0, e a função vermelha. A função vermelha é y igual a x. Então, eu também posso enxergar como uma função de y. Y igual, né, só olhando aqui, igual a 0, igual a x, está entre as duas, o menor no 0, o maior na vermelha. Portanto, a gente escreve dessa forma. E aqui embaixo eu vou ter o x entre a função verde, que é o 0, e a reta azul. Aqui na reta azul eu tenho y igual a 4 menos x. Se você isolar o x vai para o outro lado, o y vai para o outro lado. Então, fica x igual a 4 menos y. Então, x vai até o 4 menos y. Como ele está entre, ele vai do 0 até o 4 menos y. Então, eu tenho aí as minhas duas regiões de integração, as duas partes que juntas compõem a minha região de integração R. Certo? Não são duas regiões, não são duas R's. As duas juntas, por isso que tem esse E no meio, as duas juntas compõem essa região triangular. Então, aqui, se a gente pudesse escolher a ordem de integração, ou escolher que tipo de região a gente vai usar, eu, por exemplo, escolheria trabalhar com uma região do tipo 1. Por quê? Porque eu vou resolver apenas uma integral dupla. Se eu for trabalhar com uma região do tipo 2, eu vou ter que resolver duas integrais duplas, certo? Então, eu vou deixar de exercício para vocês a resolução da integral. Eu vou só montar essa integral para que vocês possam fazer a resolução, né? Já que a gente está falando dos primeiros exemplos, eu vou só montar a nossa integral. Então, a minha integral é a função 2 mais x. Então, vamos lá. Vai ser a integral da função 2 mais x. Primeiro, eu vou resolver com uma integral do tipo 1. Então, primeiro eu tenho que integrar em y. dy dx, y vai de x até 4 menos x, e o x de fora vai de 0 a 2. Pronto, essa é a nossa integral. Só que essa integral tem que ser igual à integral se eu quiser resolver com uma região do tipo 2, que eu vou ter que separar em duas integrais, tudo bem, mas eu vou ter que separar em duas. Então, isso aqui vai ser a integral de 2 mais x. Como é uma região do tipo 2, é o x que está entre funções, então, primeiro eu tenho que integrar em x, depois em y. Só que eu tenho duas regiões de integração. Portanto, essa minha integral vai ter que ser resolvida duas vezes, separando a minha região em região 1 e região 2. Então, a primeira integral, o x vai estar entre 0 e o y entre 0 e 2. E a segunda integral, que é a de baixo, o x vai estar entre 0 e 4 menos y, e o y vai estar entre 2 e 4, certo? As duas regiões de integração diferentes, a parte de cima e a parte de baixo, que compõem aquele meu triângulo, certo? Então, eu vou até fazer aqui. O que eu estou fazendo aqui é dividindo essa região em duas.
E aí, só para ilustrar, esse pedaço de cima é a vermelha e esse pedaço de baixo é essa regra aqui de baixo. Tá? Então, eu dividi a minha região em duas partes, por isso que o y vai de 0 a 2, depois de 2 até 4. Então, fica de exercício para vocês fazerem esse cálculo, certo? Sugiro que vocês realmente tentem fazer, certo? Eu separei um tempinho aí, não coloquei, né, o tempo total da aula como gravação para que vocês possam fazer o exercício. E resolvendo esse exercício, vocês devem chegar, se eu não tiver errado conta, em 32 terços. Se por acaso não chegar esse valor, me dá um toque que eu verifico, mas acredito que essa aí seja o valor da nossa resposta, certo? Eu, se fosse escolher, resolveria integrar apenas a vermelha, mas se eu pedir para vocês, ó, resolva das duas formas, vocês têm que saber converter essa região, nesse caso que eu consigo descrever como uma região do tipo 1 e uma região do tipo 2. Para finalizar essa aula, eu trago mais dois exemplos que eu também vou dar as ideias gerais e gostaria que vocês tentassem resolver, certo? Esse exemplo 7 é o exemplo que está no nosso livro do Cálculo B, então vocês podem olhar toda a resolução que está lá, mas eu só vou dar, eu estou tentando trazer aqui um exemplo onde eu dou direto a função e tenho que construir a região. Aqui ele é um exemplo um pouquinho diferente, porque ele já dá o desenho da região e a gente tem que encontrar as funções. E depois a gente vai ter um exemplo um pouquinho diferente também, onde a gente tem a integral montada e tem que identificar quem que é a nossa região de integração. Então aqui nesse exemplo, eu tenho uma integral que até já deixei de exercício para vocês, né, x vezes y, só que aqui a gente tem que descrever essa região, ele não me deu quem eram as regras da função, ele deu apenas o desenho da região R. Então aqui percebam que a nossa região R é limitada por três retas. Uma primeira reta que passa na origem e no ponto A, certo? Então aqui está a nossa reta, tendo o ponto A, né, vou colocar assim, coordenadas 2 em x e 1 em y, né, pelo desenho que a gente recebeu. A gente tem uma segunda reta que passa pela origem e pelo ponto B. Ponto B tem coordenadas 1 e 2, basta olhar pelo desenho, x e y primeiro, né, x depois y. E a gente tem uma terceira reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Só que a gente não sabe onde ela cruza lá o eixo x, mas ela vai cruzar o eixo x em algum lugar. Então, o primeiro passo desse exercício é a gente identificar quem são essas funções. Como a gente tem retas, a gente sabe que a gente consegue descrever cada uma dessas retas da forma y igual a x mais b. Esse é o formato de funções lineares, y igual a x mais b, y igual a x mais b. Só que a gente tem que descobrir quem que é o valor de A e B para cada uma dessas retas. Então, eu poderia colocar até melhor, assim, A3B3, A2B2 e A1B1. Porque não necessariamente é o mesmo A e B, porque são retas diferentes, certo? Então, você tem para cada uma dessas retas dois pontos que pertencem a essa reta. Então, você pode colocar o valor do x e y do ponto que você tem e determinar a equação da reta. A gente viu isso lá em geometria analítica, certo? Dados dois pontos, como é que a gente determina a reta que passa por aqueles dois pontos? Inclusive, se você quiser usar aquele determinante no plano que vai dar a equação geral da reta que passa por esses dois pontos, pode usar também, certo? Para a primeira reta vermelha, você tem que usar os pontos 0, 0 e 1 e 2. Para a reta azul, você precisa usar o ponto 0, 0 e o ponto 2 e 1. E para a reta verde, você precisa usar o ponto A e o ponto B. Certo? Então, essa é a primeira parte do exercício. O que eu posso sugerir? Pare a gravação e tente fazer, certo? Tente verificar qual é a equação de cada uma dessas retas, né? Você pode jogar direto na equação os valores de x e y e determinar o valor dos coeficientes A e B, ou então você pode determinar a reta do plano que passa por esses dois pontos, como a gente aprendeu lá em geometria analítica, e determinar a equação reduzida de cada uma dessas retas. Então, se você fizer esse cálculo, você vai chegar na seguinte equação para cada uma dessas retas. A primeira reta é y igual, eu já fiz essa conta, y igual a 2x
Como ela passa pela origem, ela não tem coeficiente linear, o coeficiente linear dela é 0. A segunda reta azul é a reta y igual a meio de x, também tem coeficiente linear igual a 0. E a reta verde é a reta 3 menos x, ou colocando na ordem, menos x mais 3. Certo? Então, eu fiz esse cálculo usando cada um dos dois pontos, agora você tem essas três funções. E o que esse exercício tem de interessante? Pela maneira como essa região de integração é definida, a gente não consegue descrever, ou melhor, ela consegue ser descrita como uma região do tipo 1 e como uma região do tipo 2. Só que nos dois casos a gente precisa fazer aquela separação da região R em duas partes. Então, esse é o grande detalhe desse exercício que eu gostaria muito que vocês tentassem fazer. A gente precisa fazer essa separação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa figura da minha região de integração. Certo? Depois eu apago o que não precisa. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou descrever agora essa região como sendo dos dois tipos. Como sendo uma região do tipo 1. E como sendo uma região do tipo 2. Deixa eu ver se sobrou espaço. Sobrou um espacinho ali embaixo. Certo? Então, eu vou descrever essa minha região dessas duas. Então, vamos lá. Descrevendo essa primeira região como uma região do tipo 1. Certo? Então, tipo 1, o x está dentro de uma faixa. Então, faixa de x são faixas verticais. A faixa do x está aqui. Certo? Só que aí acontece aquele probleminha. Que na hora que eu vou avaliar a variação do y de baixo para cima, tem um pedaço onde ele está entre a azul e a vermelha, e tem um pedaço onde ele está entre a azul e a verde. Então, eu vou ter que separar a minha região em duas exatamente nesse ponto 1. Portanto, a minha região vai ser escrita como x entre 0 e 1, e o y, depois eu achato eles, acho que tem mais espaço aqui embaixo, e x entre 1 e 2, e para cada uma dessas faixas menores, agora sim eu vou descrever o meu valor de y, certo? Então, o y na primeira faixa vai entre a azul e a vermelha. A regra da azul é 1/2 de x, e a definição da vermelha é 2x. Sempre tomando cuidado para quem está em cima e quem está embaixo. Certo? Essa seria a minha primeira parte da minha região de integração. E agora, para o meu x entre 0 e 1, entre 1 e 2, perdão, então entre 0 e 1, o y está entre a azul e a vermelha, a azul é 1/2 de x e a vermelha é 2x, e agora entre 1 e 2, o y está entre a azul e a verde, então a azul é 1/2 de x, e a verde é menos x mais 3. Então, só para ficar bem certinho aí os desenhos para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar as minhas funções. Então, essa é a função verde, essa é a função azul, essa é a função azul e essa é a função vermelha. Ok? Então, eu descrevi a minha região de integração como uma região do tipo 1, só que eu tive que separar ela em duas. Então, na primeira faixa está entre a azul e a vermelha, e na segunda está entre a azul e a verde, certo? Agora, eu vou descrever a minha região R como sendo uma região do tipo 2. No tipo 2, quem está na faixa é o y. Então, a gente consegue ver que a faixa do y é essa. Mas, mais uma vez, problema. Aqui a gente está entre a vermelha e a verde, e aqui embaixo a gente está entre a vermelha e a azul. Portanto, eu vou ter que separar exatamente aqui no 1 a minha faixa. Então, eu vou ter uma faixa onde o y vai estar entre 0 e 1, e a faixa de cima, onde o y vai estar entre 1 e 2. Certo? Então, eu tenho essas minhas duas faixas para o y. Agora, eu vou ter que o meu x
está entre duas funções, que eu vou também fazer colorido agora para ficar melhor. Só que eu preciso lembrar que quando eu descrevo como uma região do tipo 2, eu preciso ficar atenta que o x tem que estar em função do y. Então, essas três funções que eu tenho ali em cima, na verdade, precisam ser descritas em função de y e não em função de x. Então, a gente vai reescrevê-las. A primeira, que era essa, que era essa, isolando x, eu vou ficar com x como sendo 1 meio de y, ou y sobre 2, se você preferir. A função azul, isolando x, vai ficar x igual a 2y. E isolando o x na função verde, o x vai para lá, o y vem para cá, fica x igual a menos y mais 3. Acabou ficando funções tipo simétricas ali que a gente tinha, certo? Aí agora sim eu vou descrever. Na faixa entre 0 e 1 para o y, o meu x vai da vermelha até azul. Portanto, ele vai do 1 meio de y até a azul, que é 2y. Certo? Então, lembra de ter que fazer essa troca, né, da função, primeiro uma função de x e depois uma função de y, certo? Na hora de descrever. A segunda faixa, onde o y vai de 1 até 2, vai da vermelha até a verde. Portanto, vai de 1 meio de y, que é a função vermelha em função de y, até a verde, que é a função menos y mais 3. Ok? Então, tá aí as minhas duas regiões de integração do tipo 1 e do tipo 2, e eu tive necessariamente, infelizmente, que separar as duas regiões em duas partes para poder resolver a nossa integral. Então, independente se você escolher resolver uma integral do tipo 1 ou do tipo 2, nesse exercício em particular, você vai ter que separar. Então, você pode escolher qual região você quer utilizar. Para cada região tem que lembrar da ordem de integração. Se a gente usa uma região do tipo 1, eu preciso primeiro integrar em y, para depois só sobrar x. Se eu uso uma região do tipo 2, eu primeiro integro em x, para depois sobrar apenas valores de y, certo? Então, como eu falei, esse é um exercício do livro, então tem a resolução, vocês podem fazer toda a resolução, e o valor dessa integral aqui, de acordo com o resultado do livro, que eu acho que eu tenho aqui, ela fica igual a 13/8, certo? Então, como eu falei, fica de exercício para vocês resolverem. Professora, sempre preciso resolver como dois tipos? Não, você pode escolher. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a gente consegue, muitas vezes, descrever das duas formas, e aí você pode escolher qual é a maneira que você se sente mais confortável de resolver a integral dupla. Certo? Então, a resolução desse exercício, não com todos os passos, mas pelo menos assim as linhas gerais, tá lá no nosso livro Cálculo B, então vocês podem pegar também lá no livro, certo? E para finalizar então essa nossa aula, eu trouxe aqui mais um exemplo que também vai ficar de exercício para vocês, mas só para mostrar uma outra possibilidade de integrais duplas que a gente também vai se deparar de vez em quando. Então, nesse exercício, o exercício em si é só para resolver essa integral dupla, tá? Então, ele dá aqui a integral dupla, ele dá os domínios do x e do y, ele dá a ordem de integração, porque ele colocou os intervalos ali do x e do y. Então, ele está descrevendo essa região R como sendo x entre y e 4 menos y, e y entre 0 e 2. Ok? Então, essa região de integração a gente já viu que é uma região do tipo 2. Então, o que eu quero com esse exercício? Primeiro, vocês têm que saber olhar para uma integral dupla e reescrever a região R. Então, é o contrário do que a gente fez nos exemplos anteriores. Escrevi a minha região R. Agora, eu tenho que saber também representar essa região R e interpretar essa região geometricamente, ou seja, esse intervalo que está aí, qual é o desenho, quais são os pontos do plano que satisfazem essa região R, quem é a minha região R. Então, eu vou vir aqui
no meu quadriculadinho, que vocês já conhecem. Vou pegar um quadriculado para me auxiliar. Opa! Certo? Vou colocar ele aqui embaixo e vou desenhar essa região R. Então, percebam que a gente tem aí algumas funções agindo nesse nosso intervalo, certo? Eu tenho aqui a função y igual a x, e eu tenho também a função x igual a 4 menos y, que é uma função de y, como eu já devo esperar quando eu descrevo uma função do tipo 2, mas que eu poderia escrever em função de x. Então, se eu passar o y para o lado de lá e o x para o lado de cá, eu vou ficar com y igual a 4 menos x, que é mais natural para a gente, né? A gente está mais acostumado a descrever funções em termos de x e não em termos de y, mas ali da regra eu obtive a função em termos de y. E eu também tenho um intervalo. Então, eu também tenho que y está entre 0 e 2. Então, eu já sei que o meu y está dentro de uma faixa de 0 a 2. 0 a 2 é essa faixa horizontal para o y. O y está entre 0 e 2. Todos os pontos dessa faixa têm y entre 0 e 2. Quem são os pontos que me interessam? São todos? Não, vamos ver. É um pedacinho dessa faixa, certo? Então, a primeira função, y igual a x, é aquela bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, eu já sei que é essa aqui. E a outra função é a função y igual a 4 menos x. Se o x for 0, y vale 4. E se o x for 4, y vale 0. Então, eu estou falando exatamente dessa reta, se x for 2, y vale 2 em particular. Então, eu sei que ela cruza a reta verde bem ali no 2. Ok? Então, quem são os pontos aonde o y está dentro da faixa e o x vem lá da função y igual a x até a função vermelha, que é a função y igual a 4 menos x. A minha região de integração é essa região aqui. Certo? Então, é importante nos exercícios de integral dupla, tanto que vocês tenham a função e saibam representar quem é a sua região de integração e resolver a integral, né, depois, quanto que vocês saibam fazer o caminho inverso. Então, o caminho inverso aqui qual foi? Eu dei a integral dupla, o exercício é resolver a integral dupla, mas eu posso pedir para que você descreva, isso aqui é a descrição dessa minha região R, e isso aqui é o esboço da minha região de integração. Então, vocês têm que saber também fazer esse vai e volta, digamos, né? Esses dois caminhos, certo? Também fica de exercício para vocês, é uma integral simples, polinômio. Então, lembra lá na hora de integrar com relação a x que o y só faz papel de constante, a mesma coisa com relação ao x quando você estiver integrando com relação a y, e aí tá o resultado já, o valor dessa integral resulta em 32 unidades, certo? Para nossa aula de integrais de exercícios, integrais duplas, era isso, e até a nossa próxima aula.